Olá pessoal, bem-vindo de volta ao canal Didático, você que tem nos acompanhado aqui na nossa série Filosoflix. Nós já estamos no final dessa primeira temporada e vamos falar hoje a respeito de um grande filósofo chamado Empédocles. Nós estamos no nosso nono episódio e você precisa saber quem foi Empédocles e o que ele pensou e o que ele fazia da vida, enfim, qual a sua contribuição para a filosofia, mais especificamente na cosmologia. Então vamos tentar entender no episódio de hoje, importante filósofo pluralista e cosmológico. Então pega aí o seu papel, a sua caneta, você que está estudando, você que é curioso, o meu desejo é que você possa aprender um pouco sobre filosofia por meio desse grande personagem aqui. Então vamos ver hoje o que pensou e quem foi o Empédocles. Nem adepto da escola eleata, que a gente já falou aqui também, nem adepto da escola pitagórica, já falamos também nos capítulos anteriores dessa série, e nem da escola jônica, que foi a primeira. Ele foi uma pessoa eclética, porque de certa forma bebeu de todas essas fontes e apresenta para nós o seu pensamento diferenciado. Então ele foi eclético, pluralista, cosmológico. Esse era o Empédocles. Papel e caneta na mão para você poder aprender mais a respeito desse pensador no episódio de hoje da nossa série Filosoflix. Então eu coloquei aqui uma selfie dele, meio assim, beijinho no ombro, né? Você pode ver aqui o jeito que tá. O que eu destaco aqui? O seu tempo de vida, 495, 430 a.C., lembrando que são datas apenas aproximadas. Se você fizer outras pesquisas, pode ter algumas variações nessa data. E o que eu quero trazer da filosofia dele é a arquê, que é o início, que é o princípio de tudo, nos 4 elementos, e também os conceitos de amor e ódio que ele usa na sua filosofia. Vamos lá então tentar entender o pensamento desse importante filósofo. Feitas essas primeiras considerações aqui a respeito de quem ele foi, nós temos que destacar que ele foi muito respeitado no seu tempo. Isso é uma coisa bacana. Ele tinha uma admiração, em muitos casos, mesmo uma veneração pelas pessoas do seu tempo. Ele é considerado excepcional orador. Então, quando eu estou falando excepcional, estou falando muito fora do padrão, muito fora da curva, muito brilhante, muito especial mesmo. É, Possivelmente ele foi o último filósofo a escrever em forma de versos, porque ele era poeta também. Possivelmente, então, ele tenha sido o último a se utilizar desse recurso para apresentar a sua filosofia. E as suas ideias influenciaram o mundo durante muitos séculos, então nós estamos falando realmente de uma pessoa diferenciada. Provavelmente foi também uma espécie de sacerdote. Se você for pesquisar a bibliografia dele, meio que curandeiro, meio que mágico, ele fazia umas previsões, uma coisa, uma vibe muito doida, como a juventude de hoje gosta de falar. E ele gostava e se inspirava muito na mitologia de Orfeu. Então ele era meio místico, meio fantasioso, enfim. Uma curiosidade aqui que é importante, ele estava no meio termo do período pré-socrático para o período clássico da filosofia. Então ele já está no fim da estrada e a nossa primeira temporada da série Filosofia está quase acabando já, porque ele é provavelmente esse último pensador pré-socrático, tá? Mas ele ainda é situado entre os pré-socráticos e nós veremos por quê. Então tá, ó, ele foi grande orador, escritor, daquilo que ele escreveu, dos seus versos, sua poesia, seu poema, o seu texto, restou preservado apenas alguns fragmentos e as obras mais importantes dele são essas aqui, Purificações e Sobre a Natureza. Então, dessas duas obras mais importantes, restaram para nós hoje, né, ao decorrer desses milênios aí, apenas esses fragmentos. Aristóteles, por exemplo, que é um grande filósofo aí, considerou ele como sendo o pai da retórica. Então, para você ter ideia de como esse cara era um brilhante orador e escritor, a sua cosmologia, e nós já vimos isso aqui, cosmologia é o estudo da origem do universo, diferencia Empédocles dos demais. Porque enquanto os anteriores a ele eram monistas, e aí eu coloquei entre parênteses que eles entendiam que a arquê era alcançada, ou defendida, ou explicada
por meio de um elemento da natureza, então um monista, o Empédocles foi diferente porque ele apresentou a arquê derivando ou explicada por meio de 4 elementos da natureza. Então 4 pluralista. E aí ele se diferencia, vários elementos. Quais são os elementos que ele apresentou? Esses elementos básicos, terra, ar, fogo e água. Tá? Por isso ele foi chamado de pluralista. Então, relembrando, esses pensadores, por entenderem, isso aqui é um conceito que nós já vimos, eu quero relembrar para você, por esses pensadores pré-socráticos entenderem a arquê na natureza, e natureza em grego é physis, nós já vimos nas aulas anteriores, eles eram chamados também de físicos, que vem de physis, ou de naturalistas, porque physis quer dizer natureza. É só um detalhe aqui para você não se perder, porque a gente fala alguns conceitos, quem sabe você já se esqueceu ou nunca ouviu falar. Então eu estou situando você para você não ficar perdido, eu não quero que você fique com dúvidas. Então, para Empédocles, o universo se origina desses 4 elementos básicos: terra, água, fogo e ar. Ele acreditava que tudo que existe na natureza, no universo, tudo, enfim, tudo, seria composto desses 4 elementos. Tá? Não quer dizer que esses 4 elementos estariam presentes em tudo que existe na mesma proporção. Tá? Mas tudo que existe contém, na visão dele, esses 4 elementos. Então, algo na natureza teria mais água e terra, enquanto o outro teria mais terra e fogo, por exemplo. Porém, independente da proporção, na natureza, tudo que existe contém esses 4 elementos. Então, dessa maneira, cada ser, cada coisa existente se caracterizava pelo elemento que era mais proporcional. Então, você podia ter, de repente, algo que tinha mais água, algo que tinha mais terra, independente. Eles continham os 4 elementos e aí tinha os elementos mais presentes nessa forma de vida, ou nessa criatura, ou nessa coisa, enfim, tá? De acordo com a proporção na sua composição. Outra coisa que é bacana, que é interessante, é o seguinte: ele observou o comportamento humano e as suas manifestações, e entendeu que o amor e ódio era uma força que normatizava as proporções de tudo que existia. E aí, como o amor aproximava as pessoas e o ódio afastava as pessoas, o que o Empédocles pensou? Ele utilizou dessa dinâmica de amor e ódio, de aproximação e afastamento, para dizer que amor e ódio eram forças que regiam o andamento da vida, no sentido de que amor aproximava e unia os elementos afins, por exemplo, terra e água, então são elementos que são afins, que se unem, enquanto que o ódio afastava os elementos que não são afins, por exemplo, água e fogo. Então, ele colocou que o amor e o ódio regiam essa dinâmica de aproximação e afastamento de elementos que não são afins ou elementos que são afins. Então, esses elementos semelhantes, como citei aqui, água e terra, se uniam pelo amor, e os elementos contrários, como citei, fogo e água, se afastavam pelo ódio. Uma viagem, né, gente? Mas esse era o pensamento que ele colocou. Para ele, havia no universo uma relação de harmonia e desarmonia, amor e ódio, porque constantemente havia o início, o nascimento, a geração de algo novo, e também havia, na mesma proporção, o envelhecimento, a deteriorização e a morte de outra coisa. Ele percebeu então essa dinâmica, então as coisas estão regidas aí por amor e ódio. E aí, para ele, a arquê está nos 4 elementos da natureza: terra, água, fogo e ar, unidos e separados, aproximados e afastados por meio do ódio e amor. Ele é um pensador cosmológico, por isso que ele está mais enquadrado entre os pré-socráticos, e lembra que cosmológico é aquele que estuda a origem da natureza, e ele está vendo a origem da natureza ou da physis nos 4 elementos, por isso ele é um pluralista. Esse é um pouco do pensamento de Empédocles aqui na nossa série Filosoflix, hoje no 9º episódio, já na reta final da primeira temporada. Essa série para você maratonar, hein? Então, me ajuda aí, meu povo, me ajuda a divulgar esse canal e fazer com que esse conhecimento chegue a mais pessoas, mais estudantes, mais curiosos,
E se você não é nem estudante, nem está se preparando, mas está aqui aprendendo filosofia, eu te agradeço também pela audiência, espero que você curta, compartilhe e faça divulgar para mais pessoas que precisam. Te espero na próxima, muito obrigado, valeu!